Cláudia, eu esqueci de fazer um agradecimento, já passo a palavra para você. Cláudia Dantas, que mobilitou pessoas, né, que fez muitas pessoas especiais estão aqui. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia, faz parte da comunidade brasileira aqui em Roma, né, Cláudia? E, bom, Marcos, conte pra gente esse projeto, esse filme. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo, porque o que está acontecendo aqui hoje é um evento muito especial. Não tem como começar de outra maneira, me apresentando, falando sobre o curta-metragem Alice, que gravamos em Lisboa, a não ser agradecer você, Vanessa. Nós sabemos que você está passando por um momento complicado e você está aqui firme. Essa é a grande força da mulher. Agradecer a todas vocês que vão fazer parte desse evento aqui hoje. Agradecer a Luísa, que poderia estar fazendo tantas outras coisas e está aqui. Agradecer vocês que estão aqui. Meu nome é Marcos Maia, eu nasci numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, Conceição do Rio Verde, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Meu pai, Jorge Inácio Maia, um retireiro. Minha mãe, Maria Aparecida Maia, uma doméstica. Eu sou de uma família de 8 irmãos. E cresci numa cidadezinha incrível, muito pequenininha, que há 10 anos atrás nem estava no mapa do nosso Brasil. Mas eu sempre fui motivado. Todas as vezes que as pessoas veem a Alice, as oportunidades que eu tive em falar sobre o Alice, as pessoas sempre me perguntavam como foi a relação do seu pai com a sua mãe. E eu tenho a felicidade de dizer que meu pai era um cara que não sabia ler e escrever, mas foi um dos homens mais maravilhosos que eu pude conhecer até o dia de hoje. Um homem incrível que sempre nos incentivou, eu e os meus irmãos, a sermos pessoas boas, independente de religião, independente de onde você vai, o que você quer da sua vida, de sexualidade, sempre nos incentivou a isso. Isso é importante, né, Marcos? Eu faço abro esse parênteses aqui, porque até estava conversando com a Luísa. Eu sou mãe de menino, então eu tenho essa responsabilidade, né, Luísa? Você também tem um filho, menino, moço, homem já. E nós temos essa responsabilidade como pais, de começar a educar os nossos filhos e ensiná-los que a violência não é uma coisa boa. Não é. Que a violência não leva a nada de bom, que as mulheres têm que serem tratadas com respeito. Eu imagino que foi isso que os seus pais passaram para você, né? Sim. E ao contrário desse berço tão bonito que eu tive uma vizinha que infelizmente não teve a mesma oportunidade. Eu, como menino bagunceiro do interior, tinha uma cicatriz aqui, e um dia perguntei para ela: tia, por que a senhora tem essa cicatriz aqui? E ela é daquela senhorinha mesmo do interior, que amarra o lenço na cabeça, simples. E ela falou assim: eu vou te contar, que eu vejo em você uma pessoa diferente. E aí ela começou a contar, foi o que eu falei para ela amar no caminho. Uma senhorinha que há muitos e muitos anos atrás, uma cidadezinha muito, muito pequenininha, há anos atrás, estava em casa, tinha dado à luz fazia 2 dias, estava com seu bebê e mais os seus 3 filhinhos na casa. Essa senhorinha, essa mulher, na época, né, o marido chegou bêbado do trabalho, do bar, e ele abriu a tampa das panelas e ele viu que não era a comida que ele queria. A garrafa que ele tirou do bar, ele quebrou nela, onde tem essa cicatriz. Aonde a gente mora, né, no interior, até um hospital, que é o único hospital da cidade, é praticamente 40 minutos andando. E essa senhorinha essa mulher, né, na época ela era uma jovem, ela decidiu deixar o seu bebê com os irmãozinhos e foi até o hospital. E ela andou sozinha, tarde da noite, numa cidade escura, sem iluminação, como é hoje. Quando ela chegou, ela foi atendida por um médico, Vanessa. Esse médico costurou lentamente o que tinha para fazer ali, e logo em seguida ele falou: não vai na polícia não. Ele é um homem bom. Ele cuida de você e dos seus filhos. Mas ela ainda assim tomou a atitude e falou: eu vou, porque eu não quero que isso aconteça. Eu vi isso acontecer com a minha mãe. Isso não vai acontecer comigo. Ela foi na única delegacia que tinha, o policial que tinha, e o policial falou: você vai ter coragem de fazer isso mesmo com aquele homem? Ele coloca comida dentro de casa. O que você vai fazer? Uma mulher, mãe de um bebê de 2 dias e mãe de 5 crianças. Quem vai te querer? Ela desistiu. Ela retornou, pegou um caminho mais curto até chegar em casa. 2 homens que estavam bêbados correram atrás dela, conseguiram segurar ela. Só não aconteceu coisas piores porque eles estavam bêbados e ela era mais forte. Mas na mesma noite, em menos de 2 horas, 5 homens menosprezaram aquela mulher, violentaram ela de todas as formas. 2 autoridades da cidade, um médico e um policial. E ela falou: usa isso, Marcos, quando você crescer. Hoje ela já não está aqui, está em outro plano. Mas todas as vezes que eu vejo a Alice, que eu me emociono, eu lembro da dona Alice, que era vizinha da minha mãe. E eu escrevi esse roteiro em 2016, no interior de Minas, sem muito acesso à cultura. Não conseguia colocar em prática.
consegui colocar o que eu podia dentro de outros roteiros, mas eu senti dentro do meu coração que não era o momento ainda. Em 2018 eu resolvo mudar para Portugal, Lisboa, conheço a Raquel, que fez a Alice, e aí a Raquel tomou frente, nós conversamos, e a Raquel leu e falou: Marcos, o seu roteiro é incrível, mas nós precisamos fazer essa adaptação, porque uma mulher falando sobre a mulher, por mais que eu tentava falar, expressar, eu não conseguia. Nós não fugimos do roteiro inicial, tudo que está ali é do roteiro inicial, mas as duas meninas vieram e deixaram as pérolas dela. Quando a gente lançou na minha cidade, que ainda até hoje tem 10 mil habitantes, eu recebi mais de 500 mensagens no mesmo dia. Dona de mercado, gerente de banco, as donas Alices, as meninas, todas passando pela mesma coisa. Nós lançamos em junho de 2020, no auge da pandemia, aonde ela estava cada vez mais gritante. E hoje eu me orgulho muito, me emociono sempre quando eu vejo a Alice. É muito importante o que o Marcos faz, né, Luísa? Porque o homem, ver um homem fazendo um trabalho desse, falando, né, sobre a luta contra a violência à mulher, é impactante pra gente, mas não é só a mulher que sofre violência, né, Luísa? A gente conversa sempre sobre isso, né? Eu queria agradecer a oportunidade novamente da fazer com vocês, estar aqui novamente. Agradecer aos advogados que vieram assistir, eu sei que vocês têm compromisso daqui a pouquinho, mas muito obrigada, espero que amanhã possa assistir a palestra do ministro. E agradecer a todas vocês, mulheres, que a grande maioria são mulheres que estão na plateia, que é bom também, mas eu fico muito feliz que tem homens como você, Marcos, porque você fez o roteiro em 2016. Em 2016, eu sofri violência doméstica, muito similar ao que você colocou ali. Quer dizer, eu fiquei muito emocionada, sentado, ouvindo o tipo de atitude de fala e a minha inquietude, a minha ausência, a minha não percepção da violência que eu sofri. E a violência tem consequências muito graves contra o meu corpo. Eu tive 4 costelas fraturadas, várias escoriações pelo corpo, mas lá fraturado foi uma agressão física muito violenta. Mas o que antecede a violência física é a psicológica, emocional, a sexual, patrimonial, tantas outras violências que nós mulheres passamos a vida inteira. Eu, como você, eu conheci o Luiz, tá? É uma graça. Eu nasci no interior do Mato Grosso, na roça, no campo, num lugar lindo, onde eu fui criada livre, com 5 irmãs e um irmão. O meu pai nordestino, minha mãe do interior do Rio de Janeiro. Eles se casaram muito jovens, mas meu pai, ele não conseguiu sustentar a família, então ele começou a se tornar um alcoólatra. Ele tinha problemas mentais e, na época, nos anos 70, não era considerado. E violência contra a mulher, eu assisti a minha infância inteira. Então, assim, a criança, quando ela é vítima de violência assistida, é um dano muito, quase que irreversível na parte emocional, na construção dela mesmo como criança, como adolescente. É um lugar que ela deveria ser protegida, cuidada, amada, e ela tem acesso a brigas, né, a tentativa de feminicídio e tudo isso. Aos 11 anos de idade, minha mãe colocou 6 filhos, são 5 mulheres, dentro de um ônibus no Mato Grosso do Sul e foi para o subúrbio do Rio de Janeiro. E eu fui destinada a trabalhar na casa de família com 11 anos de idade. A princípio era só para brigar com 2 meninos, mas depois eu acabei sendo responsável pelos serviços da casa. E nessa casa eu sofri um abuso sexual, que é um tema que muito me incomoda. Hoje em dia a gente se fala tanto, eu conversando com os advogados lá atrás, dessa hora de montar um advogado maravilhoso. E vocês são muito importantes na construção, né, e nos processos que nós mulheres buscamos através de vocês, para que possam dar mais serenidade, porque infelizmente os processos são longos e a violência sexual infantil é uma coisa que me incomoda demais. Eu tive agora recentemente, startou-se no Brasil, aí de Marajó, denúncia sobre violência contra as crianças, que vocês acho que tiveram acesso também, né? E o ministro Barroso ele criou então a delegação através do CNJ para que nós fôssemos lá, essa delegação de 17 pessoas do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça, Governo do Estado do Pará, e Conselho Tutelar, para a gente ouvir se de fato essas denúncias eram reais, e são piores do que foi realmente relatado. Então, assim, eu fui usando minha própria história, Marcos, como motivador mesmo para poder falar das mulheres, né, como vítima de violência. A gente estava falando sobre violência no trabalho. Eu comecei a ser modelo muito jovem, porque meu sonho era empreender lá na. O meu sonho era ser cabeleireira, o meu sonho era ter um salão de cabeleireiro. Imagina uma menina do subúrbio, do interior do Mato Grosso, sonhando ter um salão de cabeleireiro. Mas eu consegui um emprego no salão. Eu fui emancipada para casar com 16 anos, eu consegui um emprego no salão para servir café e trabalhar no salão. Eu já cheguei ao máximo, eu já estava ali dentro, para ser cabeleireira, só fazer um curso, né? Mas eu acabei me tornando modelo por acaso, com 16 anos, já era casada, emancipada, já era responsável pela parte econômica da comunidade da minha família. E aí comecei a conviver com a violência sexual e moral no meu trabalho, que também não se falava. O que o movimento Me Too trouxe, desvelou essa violência, que o mundo caminhou em prol dessa condição da mulher. Né? E eu fico perguntando, embaixador, por que o mundo caminha em função da violência contra a mulher? Não existe um movimento ainda, é muito isolado, não existe um grande movimento que essa conscientização, e como você falou, a prevenção seja uma coisa a nível mundial, porque o mundo padece da violência contra as mulheres. E eu agradeço ao senhor por fazer novamente, né, ou seja, disponibilizar esse evento, para que a gente possa conversar um pouquinho e trocar ideia com vocês. Vocês também podem fazer perguntas de alguma dúvida, ou se quiser compartilhar um pedacinho da história de vocês, porque todos vocês, como a Vanessa falou, provavelmente, ou percebeu ou não, mas teve algum tipo de violência. E, infelizmente, existe um percentual de violência contra a mulher que é promovido também da mulher para o homem. Há homens que sofrem violência doméstica, violência sexual, patrimonial, violência física e outros tipos de violência. Eu estava falando dos advogados
que eu fiz uma palestra para 1.000 homens no Porto de Santos. De manhã para as mulheres e à tarde para os homens. E quando eu sentei, eu fiquei tão constrangida de ver tantos homens sentados, nós tínhamos dois, de uniforme, capacete. Eu falei, eu sei que é um assunto delicado para vocês, se vocês não se sentirem à vontade, não tem nenhum problema de vocês se levantarem e continuar o trabalho de vocês. Eles ficaram todos, e no final, alguns homens, depois de uma hora de conversa, palestra, discussões, alguns vieram dizer justamente isso: lá em casa eu sofro violência contra mim, eu vou pela minha mulher. E o presidente estava lá e ele resolveu ter um homem dentro desse espaço. Então, assim, acho que a gente está vivendo mudança, assim, grande mudança em questão da violência de gênero. Quando é que a gente imaginou que você vê um ator e diretor fazer um filme em 2016 e está aí contando a sua própria história? Então, os homens são um grande motivador da transformação da violência de gênero contra as mulheres. Vocês são um grande transformador. E a Vanessa falava do filho dela. Meu filho sempre foi criado diferente da forma que eu fui criada. Na minha casa, a gente não falava sobre nada, não tinha espaço para falar, mamãe. Você não conversava sobre nada, porque era assunto de gente grande. Meu pai olhava e me olhava assim, a frase já estava assim, não sai aqui da frente. Né? A minha mãe falou, não vou falar sobre isso. Era tudo muito visível, escondido. E aí eu decidi criar meu filho, que hoje tem 25 anos, é Yasmin, que entrou no Big Brother, não trabalho danado, mas eu sobrevivi. E ela é uma menina assim que só me dá orgulho. Então, acho que a educação é uma coisa muito importante. Infelizmente, a gente tem a educação no Brasil que ainda é precária, mas eu acho que o grande transformador, além dos homens, é a educação. E a educação começa também dentro da nossa casa, com as atitudes e os atos que a gente promove dentro do nosso âmbito familiar. Eu faço mais. Gostaria de agradecer a presença do Marcos aqui com a gente. Muito obrigada por ter participado, por ter mostrado um pedacinho do teu filme, do teu trabalho. Um pedacinho, mas não valor. Mas de grandíssimo valor. Verdade. Obrigada, Marcos. Mais uma vez.